Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouco de livros, tá? Eu vim trazer aqui pra vocês mais dicas mesmo, tá? Dicas de livros que vocês podem ler. Eu vou falar de alguns livros hoje, eu tenho bastante, sempre vou estar dando dicas aqui de 2 livros mais importantes, tá? Eu vou dar dicas pra vocês de livros, tá? Vou direto ao assunto porque eu tenho já alguns compromissos agora, já são 6 e 7 e meia, eu já tenho que fazer algumas coisas. Este livro aqui, tá? Ele é muito bom. É o meu favorito, eu sempre uso, tá? Ele é Como Montar e Gerenciar uma Marca de Moda, do Toby Mildos. Esse livro ele é muito bom, tá? Ele trata de como ser um empreendedor, ele fala da construção da marca corporativa. Ele fala o que precisa, os cuidados que a gente tem que ter, o registro da marca, e depois ele vai falando de marca, de produto, de coleção, ele fala um pouco de comportamento que a gente tem que ter, ou um pensamento que a gente tem que ter quando trabalha em home office, ele fala que nós podemos vender no varejo, ou atacado, cuidados que a gente tem que ter, que fala das redes sociais, fala do varejo, da logística, fala um pouco de moda, foto e tal, mas ele não é aprofundado em nenhum desses assuntos, ele vai falando e aí vai mostrando alguns aspectos que a gente tem que saber trabalhar depois. Daí no meu livro eu tenho a parte de produção, da parte de construção de marca, que é aprofundado, e tem uma parte que é de coleção, mas aí eu vou dar um curso de criação, tá? Vai ser criação de moda. Eu vou falar do desenvolvimento de produto. Eu vou falar só de produto. E depois eu vou falar separado de varejo, de marketing, falar de varejo, de marketing, vou falar depois de vendas, algumas coisas assim, tá? Mas esse livro é muito bom. Vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Ó, ele fala de como dar preço ao seu produto, encontre um bom contador, são coisas mais para gerenciar a marca. Perguntas, a prática leva à perfeição, então se focar no seu negócio. Ele fala de encontrar um bom contador, a gente tem que nós temos que nos focar, prestar atenção nessa questão de... Nós temos que prestar atenção nessa questão de ter um bom contador, essa coisa mais gerenciar a marca, a questão do imposto de renda, essas coisas que é mais gerenciar, compras, vendas, receitas, documentos, essas coisas. Aí ele fala como dar preço ao seu produto, a prática leva à perfeição, fala de fluxo de caixa, né, a entrada, a saída, dicas para argumentar com possíveis investidores. Empolgue-se, mantenha-se a apresentação curta, envolva a audiência, evite modelos, seja sincero, seja claro, específico, conciso e seja realista, esteja no comando. Nós vamos falar disso muitas vezes, tá? Mas aí eu vou falar assim como tópicos, dicas, coisinhas mais dinâmicas, porque no curso eu vou falar bem das coisas técnicas, de como elas são, como funcionam, como fazer, e essas coisas que são mais dicas, assim, aí eu vou fazer vídeos rapidinhos e vou colocando, assim, só para vocês se motivarem, entenderem, aprenderem, buscar ideias, fazer as coisas por vocês mesmos, para não ficar dependendo de informação e para vocês aprenderem a ter mais iniciativa de fazer as coisas por vocês, não esperar que a informação venha, mas de vocês e procurarem, ok? Ele fala um pouco de custos, muito importante os custos, tá? Eu aqui, por exemplo, eu passo a maior parte do tempo do meu projeto, da minha loja, Alissa Lamour, fazendo essa parte de gerenciamento, custos, vendas, mais essas questões de gerenciamento mesmo, e bem menos fazendo fotos e coisas. Realmente tem momentos que eu aproveito, assim, aproveito a madrugada, faço mais fotos, faço mais vídeo, faço um monte de coisa, até aqui, ó, minha área tá cheia de roupas, algumas são listas, outras não, porque eu vou fazer várias fotos da marca Lissa, e as outras eu vou fazer da parte de negócios, então eu tenho 2 coisas que eu vou trabalhar, o meu canal no YouTube, que é de negócio, que é a Rica Business Creator, que é específica, e o outro é da marca Lissa. Eu vou falar de moda, de tendências, falar da marca, dos acessórios um pouco mais específico. Então, eu até já arrumei, já organizei, passei todas as roupas, já deixei ele separadinho para agilizar. Aí, o que acontece? Geralmente, eu pego, assim, alguns dias e faço vídeos, e faço várias coisas. Aí, depois eu pego, vou editando, e aí vou postando.
E aí, depois que eu posso ficar mais na lista, fazer mais coisas de marca e de tendência, eu faço. Quando eu posso fazer mais leituras e preparar mais os cursos para Rica Business, eu faço. E aí, nos intervalos, né, eu já deixo os horários certinhos, assim, para ter sempre. Aí eu faço os vídeos de meditação, de oração, de desenvolvimento pessoal, um pouco da palavra de Deus, já faço algumas coisas assim. As primeiras coisas que eu coloco na frente é a palavra de Deus, mas como eu tenho mais a palavra de Deus, que há muito tempo eu já escrevo, eu tenho muita coisa pronta, então é muito mais fácil para eu ir, ler e já fazer do que as outras que tem que produzir. Então eu produzo as outras e a outra eu faço mais rapidinho, aí depois eu só vou editando. Então pelo menos é assim que eu trabalho. Então geralmente eu pego os vídeos, faço todas as fotos, vídeos, tudo, depois eu edito e eu vou postando. E as roupas eu já deixo tudo prontinho para ir trocando, assim, já, né, fazer fotos. Depois eu faço bastante fotos, separo, edito e depois eu só faço os posts, vou puxando e vou fazendo. Para mim é mais rápido, assim, como eu trabalho sozinha, às vezes eu tenho clientes, sair, voltar, resolver muitas coisas, então mais ou menos eu faço assim, é um pouco mais rápido. Ele fala um pouco também de ter uma agência, né, para fazer essas fotos de modelo, produção, comunicação, anúncio, outdoor, algum tipo de anúncio maior, assim, que a gente não consegue fazer sozinho. Ele fala das questões para se apresentar numa revista, num jornal, que é o showcards, o release, vestindo celebridades, que isso aqui já é uma ação de marketing, tá? É que quando você empresta uma roupa sua para uma celebridade, uma apresentadora de TV, de jornal, alguma repórter para mostrar a sua roupa, para divulgar, assim. Isso já é uma ação de marketing, então isso a gente vai ver também, na parte de marketing. Fala de editorial de moda, ele fala algumas coisas da internet, jornada do cliente, ele, na internet, navega, acessa a conta, paga, recebe. Catálogo do produto, vai no carrinho de preço. Ele fala algumas coisas assim que são mais menores, assim. Fala um pouco de mercado. Fala de segmentos e alta costura. Então, esse livro é muito bom, eu gosto muito desse livro e eu sempre uso ele, eu tô sempre assim folheando, eu já li todo ele, eu já apliquei tudo isso aqui na minha marca, mas eu sempre olho pra ver se tem alguma coisa que eu já fiz, alguma coisa que eu não fiz, alguma coisa que ficou pendente, alguma coisa que eu posso melhorar, sempre me ajuda assim com uma ideia, uma expressão, uma coisa que eu preciso ainda fazer. Então eu sempre venho aqui, olho, pra ver se tem alguma coisa que eu posso fazer, daí eu vou fazendo, ele é muito bom, tá? Eu vou deixar ele nas referências aqui e vou deixar também nos vídeos. E todos os canais que eu tiver ali, eu vou colocar essas referências sempre, tá? O outro livro que eu uso muito, tá? É Inventando Moda, Planejamento de Coleção, da Doris Trepton. Sempre uso esses livros, desde a faculdade eu já usava eles. Na faculdade eu lia muito mais e fazia muito mais. Esses dois são os dois que eu tenho de moda, depois eu tenho mais de desenvolvimento pessoal. Mas esses aqui pra moda me ajudam muito, tá? Aqui fala do conceito. Esse aqui fala do conceito de moda e coleção, perfil do consumidor, gestão do design, pesquisa em moda, calendário de vendas, cronograma de produção, dimensão de coleção, ficha técnica, custos e preço. Custos e preço de venda. Custos e preço de venda. É um guia prático para empresários ou estudantes de moda, explicando em linguagem objetiva as etapas do desenvolvimento de produto. Então, para produto, esse aqui é muito bom. Tem ficha técnica, tem algumas explicações, tem sobre tecidos. Ele tem poucas imagens, tá? O outro tem mais imagens. Esse tem menos imagens e tem mais texto. Mas, ó, aqui ele fala do release, ó. Release para imprensa. Esse daqui eu já fiz, tá guardado. Se eu precisasse apresentar meu trabalho, a minha loja, alguma revista, algum jornal, tem ele prontinho. Isso que eu falo de planejar, que é você fazer tudo que você tem que fazer mesmo sem ter oportunidade. Você vai fazendo, depois você busca oportunidade, tá tudo pronto, aí você consegue. Principalmente quem trabalha sozinho ou com poucas pessoas, ou tem muitas atividades também. Fala de loja, comissão, fala do varejo, do calendário. Bem legal esse aqui. Essa é a minha segunda dica de moda. São esses dois livros que a gente vai trabalhar junto, porque eu vou falar também alguns processos da criação. Nós vamos ter um curso que vai ser de criação e desenvolvimento de produto para negócios de moda. E aí a gente vai usar esses livros, que eu vou explicar bem direitinho quem quer ter um negócio de moda, ok? Continuando aqui com os livros. Então, esses livros aqui, Augusto Cury e
Gary Chapman. As 5 linguagens do amor para homens, como expressar um compromisso de amor com a sua esposa. Augusto Cury, Mulheres Inteligentes e Relações Saudáveis, o livro que toda mulher deveria ler antes de se relacionar. E Augusto Cury, As Regras de Ouro dos Casais Saudáveis. Toda mente é um cofre, não há mentes impenetráveis, mas chaves corretas. Eu vou falar dos 3 juntos, tá? Eu uso isso aqui para marketing, aprendo muitas coisas, tá? Já que eu trabalho com moda, eu trabalho com moda feminina, agora eu trabalho masculino, e eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Eles sempre são bem voltados para relacionamento, essa questão mais tolerável, mais longânimo, aprender, paciência, ajudar, presentear, elevar a autoestima, né, da esposa para o esposo, ou a mulher, ou da pessoa para consigo mesma, elevar a autoestima, saber responder, ter paciência, ter bons sentimentos, boas emoções. Augusto Cury fala da janela light, que é uma janela leve, que é aquilo que te ajuda, porque geralmente a gente passa por muitas situações de repreensão, né? Desde criança, assim, tipo, não canta, não dança, não fala baixo, não faz isso, não pula. São algumas repressões que a gente escuta muito. E esses livros aqui, eles são bem legais, porque ele trata exatamente pelo menos do Augusto Cury, né, das janelas light, que ele trata que a gente tem que depositar coisas positivas. Então, falar bem, tratar bem, ajudar, ser bem-humorado. Então, tudo isso funciona também no marketing para relacionamento. E no caso de desenvolvimento pessoal, para o nosso relacionamento, não é só para casais, mas saber tratar as pessoas, ter respeito, ter educação, se tornar uma pessoa confiável, alguém que se possa confiar, alguém que você possa... nós mesmos estar aberto a receber informação, a receber uma boa ideia, saber que a gente sabe muitas coisas, mas nós não sabemos tudo e estar disposto a aprender coisas novas, deixar as coisas novas entrar. Às vezes a pessoa, seja o esposo, o namoro, seja alguma pessoa próxima, assim, tem muitas coisas boas para nos ajudar também. E se nós começarmos a pensar que a gente tem muitas coisas boas e que o outro não tem, e que a gente pode ensinar, mas não tem nada para aprender, então realmente a gente não vai aprender mais nada, porque nós sempre vamos aprender alguma coisa, né? Então, assim, saber lidar com a nossa individualidade, mas também saber lidar com com mais pessoas, né? Ou no casamento, saber lidar com a relação a dois, ou lidar com pessoa, família, trabalho, emprego, essas questões. Esse aqui das Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis, o livro que toda mulher deveria ler antes de se relacionar. Deixa eu ler um pedacinho aqui. Ó, por exemplo, aqui, ó. Mulheres inteligentes procuram sucesso financeiro, social e intelectual, mas procuram muito mais sucesso emocional. Então, nós somos mulheres inteligentes, né? Eu sempre falo de negócios, aqui a gente busca muitas coisas. Nós desejamos muitas coisas. Mas procuram muito mais o sucesso emocional. Eu concordo que são vários aspectos e a gente tem que ter bastante inteligência emocional mesmo, para poder ser tolerável com as coisas, para poder crescer, aceitar o novo, crescer junto. Às vezes a gente vai estar bem, às vezes a gente vai estar mal, às vezes a gente vai ajudar e às vezes a gente vai precisar de ajuda. Isso é qualquer relação, tá? Tratei de mulheres que eram mais sensíveis dos seres, gestos amáveis, poesias de amor, e-mails e mensagens no celular, saturadas de afeto. Mas eis que a rotina chegou, a sensibilidade contraiu-se e o amor fragilizou-se. Fracassaram em áreas em que eram especialistas, esmagaram a arte de agradecer, eu falei de gratidão mais cedo, perderam a capacidade de se deslumbrar com a vida. Eu tinha falado de sonhos também, né? A arte de agradecer transforma quadros apagados em obras vivas. Relações frias em quentes, convivências secas em terrenos úmidos, o amor aplaude mulheres que jamais perdem a sua sensibilidade, que são capazes de ensinar homens e viver a vida como um show imperdível. Assim, eu gosto muito de Augusto Cury, eu gosto muito da linguagem dele, porque é uma linguagem mais poética, é uma linguagem realmente mais bonita, assim, é gostoso ler o livro dele, eu gosto muito, tá? Isso é uma linguagem. Cada um de nós tem uma linguagem para se apresentar, para falar. Alguns falam mais em parábola, outros mais em metáforas, outros falam de uma linguagem mais técnica, outros mais específica, outros falam numa linguagem diferenciada, enfim.
cada pessoa tem o seu jeito de ser e cada um fala a linguagem que é interessante. Mas aqui a questão dele falar de uma forma mais poética, a linguagem dele é uma linguagem mais poética, mais bonitinha, mais amorosa. Isso eu gosto muito. E esse livro é muito bom. Muito bom, né? Eu já li esse livro. Eu uso ele para marketing, principalmente para construir algumas peças mais presentes, assim. Quando é mais presente Natal, Dia dos Namorados, eu sempre busco ler mais esses livros, assim, para realmente entender algumas coisas, para poder criar coisas bem legais, assim, diferentes. Então, me ajuda muito, tá? Olha que interessante, ele fala aqui, ó, de repente, quando olhava para o horizonte, ela viu a figura de um homem. Seus passos ansiosos denunciavam um forte desejo, um reencontro, um recomeço. Era um homem que abandonara. De longe abriu os braços, sobre uma aura de uma emoção incontida. Ela saiu e correu ao seu encontro. Ele abraçou-a, beijou e pediu desculpas. Disse que enfrentaria o mundo com ela. Navegaria nas águas do desprezo e nos vales do vexame social, mas jamais a deixaria novamente. O amor faz loucuras. Brigar, gritar, impor ideias, nem de longe significa ter um eu forte, mas sim frágil. Falar o que vem à mente, dizer sempre a verdade, nem sempre é a expressão de um eu maduro, mas sim de quem não tem autocontrole. O eu forte e maduro aquieta sua ansiedade, protege quem ama, pede desculpas sem medo, aponta primeiro o dedo para si antes de falar dos erros dos outros, repensa sua história, exige menos e se doa mais. Não tem a necessidade neurótica de mudar quem ama. Conhece, portanto, todas as letras do alfabeto da generosidade. Alguém já viu Augusto Cury falar de Jesus Cristo? Ele falou eu acho que tem um livro, se não me engano. Eu ouvi uma palestra dele outra vez, acho que tem um livro. Ele falou de Jesus, ele falou que ele era ateu, e aí ele foi fazer um estudo, alguma coisa assim, e aí ele passou a crer em Jesus, e aí ele fala, e tem um livro, se eu não me engano. Esse livro aqui é muito bom, tá? A forma dele é poética, eu gosto muito. E eu gosto de Augusto Cury porque ele é de Jesus também, assim como eu. E eu achei muito legal essa forma poética que ele escreve e essa questão do eu maduro. Eu vou falar do eu, de ego. Não sei se eu vou falar de sombras, tá? Mas na construção da nossa identidade de marca e da identidade de marca pessoal, identidade de marca e marca pessoal. Eu vou falar um pouco do ego e dos arquétipos, porque duas coisas a gente sempre tem que corrigir. O ego negativo e o arquétipo negativo, porque senão isso nos auto-sabota, tá? Nós temos o ego e nós temos arquétipos. Se nós tivermos na sombra alguma coisa assim que não esteja iluminado, a gente sempre vai criar as coisas contrárias. Por exemplo, a pessoa que quer casar se veste de uma forma que não quer, isso é autossabotagem, mas aí a pessoa quer casar e não se comporta como quem quer casar. E as pessoas entendem, né, na comunicação que não quer compromisso. Aí a pessoa não, realmente as pessoas que vão se relacionar ou se aproximar não vão querer compromisso. Então isso tem a ver com o ego negativo e com o arquétipo. Eu vou falar disso porque nos nossos negócios é muito importante também, nos relacionamentos, no relacionamento de marketing de relacionamento. No marketing de relacionamento. E geralmente eu leio muito aqui para poder também entender a forma de pensar das pessoas e poder ajudar, mas essa questão de presente também, presentear, essa questão do nosso emocional, casal, essas questões assim me ajudam muito e por ser um pouco mais poético também, consigo ter algumas ideias assim. Eu gosto de escrever poesia, eu escrevo. Eu tenho essa linguagem mais poética, não sempre. Às vezes eu utilizo lá no meu Insta uma linguagem mais poética, às vezes alguma coisa mais musical, às vezes alguma coisa mais parábola eu nunca usei, mas geralmente mais poética, mais musical, assim, eu uso alguma coisa nos meus posts da Alice, editorial de moda, nas histórias que são contadas no editorial de moda. Então isso me ajuda, esse livro é muito bom, mas ajuda os negócios também. Só uma coisa que eu queria colocar, você já está fazendo meu livro, escrevendo assim, e de repente fui fazer uma leitura para fazer a correção de algumas coisas que eu estava corrigindo, de vírgulas, palavras, letras assim, e eu de repente lendo lá, tinha uma pergunta e tinha resposta. Eu já tinha feito, já tinha construído a informação, eu precisava ler ali, fazer a leitura para ver se não tinha que corrigir, se o texto não estava errado, vírgula, pontuação, essas coisas. E aí tava ali o que é marketing de relacionamento. Eu tinha feito, tava o slide ali, e até o que eu vou dar no curso e tá no meu livro. E aí tava ali o que é marketing de relacionamento.
De repente veio um pensamento. Ele encontrou ela. Ele conheceu ela no marketing e agora estão namorando. Gente, não, isso não é marketing de relacionamento. Então, as pessoas que compram nas lojas vão ter que umas conhecer as outras para namorar, porque senão os negócios não vão ter mais marketing de relacionamento, tá? Assim, não, essa não é a resposta correta, isso não é conceito, tá? Provavelmente a ideia de alguém que realmente ou não entendeu a pergunta ou não entende nada de marketing. Eu vou falar sobre isso, tá? Mas o que eu quero que nós entendemos? Que nós venhamos ter cuidado com o que a gente pensa e cuidado com tudo que vem a nós, porque nem tudo que vem a nós realmente é científico, é verdadeiro. A gente tem que nós sempre temos que buscar a fonte, tá? Para ver se realmente é real, se é verdadeiro. O que nós falamos, que nós postamos, tem que ser científico, tá? Aqui eu até nem vou citar muitas referências, mas eu posso falar, mas eu não vou necessariamente escrever. Mas lá no curso, sim, vai estar tudo bem explicadinho, autores, eu vou colocar as referências direitinho, tá? A gente tem que fazer as coisas direito, tá? Tem que ser um estudo científico, tem que ter um embasamento, a coisa tem que ter funcionado, tem que ser comprovado e tal. Pra gente não ficar ensinando, instruindo as pessoas, pra gente não ensinar, não instruir as pessoas com um monte de coisas que não são verdadeiras. E aí depois as pessoas aprendem as coisas erradas, conceitos errados, e aí saem por aí produzindo coisas mais erradas. E a gente sempre tem que considerar o nosso respeito com o consumidor, seja de conteúdo, seja de roupa, de moda, e considerar que é nossa responsabilidade, não só de ensinar, mas de tudo que a gente faz, que a gente fala, nosso comportamento, tudo que nós somos, nós postamos, nós compartilhamos com as pessoas é nossa responsabilidade, né? Porque a partir do momento que eu compartilho alguma coisa que edifica, isso é muito bom. A partir do momento que eu compartilho alguma coisa que faz mal, contamina, desvia, pedra de tropeço, então nós somos responsáveis, né? A palavra de Deus diz que tudo que nós plantamos, nós colhemos, e Deus dá a cada um conforme as suas obras. Então a gente tem que ter muito cuidado para fazer as coisas certas realmente, né? Para não prejudicar ninguém e não sair por aí disseminando conhecimento errado e as pessoas falarem, multiplicarem, compartilharem isso e depois ficar um monte de ideia que amar e aprisiona as mentes e criam mais cadeias ainda. E aí, ao invés da gente poder aproveitar a nossa capacidade ilimitada de criar, de construir, de se edificar, a gente vai acabar ficando aprisionado ou limitado com as nossas crenças. Tá? Então, tenham sempre esse cuidado. Eu sempre tenho muito esse cuidado. Esse aqui fala das regras de ouro dos casais saudáveis. Eu vou ler um pedacinho, tá? O amor, para ser estável, tem de ser altruísta, tem de ser doador, tanto para o outro quanto para a sociedade. O amor egoísta não se sustenta. É forte como as ondas, mas morre na praia da dificuldade, das crises, da rotina. Casais que só veem o próprio umbigo e os próprios problemas e não enxergam a necessidade dos outros. À sua volta estão desmoronando, sem saber. Eu sempre falo de amor aqui, né? Eu faço desenvolvimento pessoal das pessoas, agora a gente vai construir a nossa marca pessoal e depois a marca corporativa. A minha própria marca, Alice Lamour, ela fala de amor, né? E fala porteira, um gesto de amor, vestir um gesto de amor. Então, sempre falo de amor, tem nas minhas estampas, tem nos meus posts, tudo. O que é amor para nós? O amor, ele é incondicional, tá? O amor não é dar para eu receber alguma coisa. Doar-se é amor. Amor é nós sermos compreensivos, piedosos, a gente não olhar com os olhos carnais o que a pessoa é, de erro, de falha, não os erros, falhas e defeitos das pessoas, mas entender, compreender o que está por trás disso, se elas estão com medo, elas estão com algum problema, é uma frustração, para nós podermos ajudar, para que a gente não fique respondendo as pessoas da mesma forma que muitas vezes elas não respondem, para que nós possamos dar uma palavra que realmente vai ajudar, para que nós possamos iluminar, para que nós possamos compreender o que existe, o que acontece nas situações, nas relações ao redor, que impede da gente se relacionar melhor, sermos pessoas melhores, convivermos e produzir coisas melhores juntas. Então, nós sempre temos que ter esse olhar espiritual e não material. Então, eu sempre vejo o amor como algo incondicional. O amor é sempre se doar. Quem doa, recebe, mas é mais doar, servir, sabe? Fazer isso com alegria e fazer isso
com dedicação, fazer isso com zelo, servir, né? O amor para mim é ajudar, servir, se doar sem esperar nada em troca, é fazer o bem, é fazer as coisas corretas. Isso é amor para mim. É ser altruísta, é enxergar pelos olhos da fé. Não a pessoa, o problema, a pessoa é ruim, a pessoa é mal, o outro precisa de ajuda, ou como eu posso ajudar. Na nossa questão de desenvolvimento pessoal, eu falo disso, porque a gente precisa muito se encontrar em amor conosco, né? Porque ninguém doa aquilo que não tem. E nós temos que nos cuidar do nosso interno, do nosso espírito, do nosso exterior, entender essas ideias de medo, rejeição, culpa, curar isso. Até tem o Dr. Pedro Calabres, que ele fala do autoconhecimento. Eu acho que ele tá dando um curso, eu não me lembro, mas eu acho que é a jornada do autoconhecimento, tá? Eu acho bem legal essa jornada, esse curso que ele tá dando. Eu vou deixar, acho que depois, o link de algum vídeo, alguma coisa do YouTube dele e tal, para vocês irem fazendo, olhando, para vocês fazerem o autoconhecimento. Essa parte de autoconhecimento eu fiz, é importante e eu não vou dar, tá? Como eu vi que ele tá fazendo e o trabalho dele é muito bom, eu gosto muito, acompanho, e ele é médico, então é psiquiatra e psicólogo, então vai poder ajudar muito. Eu acho que é muito legal. É uma pessoa que tem bastante conhecimento, uma pessoa que tem bastante cultura, o conteúdo dele é bem relevante, é muito interessante e é muito parecido com o meu. Eu só não vou dar essa parte de autoconhecimento agora, mas é um conhecimento muito parecido, complementa o meu muito. Então, como eu vou falar de outras coisas e eu falo de negócios e ele fala da mente, a forma de pensar, os sentimentos, é uma coisa mais científica, mas é voltada mais para as questões mentais e emoções, assim. O meu é mais voltada mentais e emocionais, mas também voltada para negócios, para as relações. Então, são duas coisas muito parecidas que se complementam, mas com uma visão voltada para pontos diferentes, assim. Então, complementa, é muito bom. E como ele é médico, psiquiatra e psicólogo, ele pode ajudar muito. E aí vocês podem fazer, então, esse autoconhecimento com ele. Eu não tenho nenhum livro dele, eu sei que ele tem um livro, né? Eu ouvi dizer que ele tem um livro, acho que em algum vídeo dele eu vi sobre o livro dele. Eu sei que ele tem um livro, eu não tenho nenhum livro dele aqui. Igual vou deixar também o livro dele nas referências. Eu acho que é bem legal, vai complementar e vai ajudar. Como eu não vou dar, se vocês fizerem antes, já me ajuda aqui também, tá? Então, esses livros são muito bons. Eles me ajudam muito na questão do marketing, relacionamento, tanto meus relacionamentos pessoais com meus profissionais, o pessoal que trabalha para mim, investidores, quanto também no relacionamento venda, lojas, negócio, na produção da coleção, da criação, editoriais de moda, porque aí eu posso pensar muito sobre coisas legais, bonitas, coisas mais amáveis, assim, mais afetuosas, que realmente a gente gosta de fazer, gosta de investir. Teve uma campanha do Dia dos Namorados que eu fiz alguma coisa assim, que era como você gostaria de estar vestindo no Dia dos Namorados. Então, essa coisa mais afetuosa, quando a gente se arruma, quando a gente se veste para nós, para que os outros se sintam bem com a nossa presença, essa questão de querer que as pessoas se sintam bem, de agradar, de fazer o bem, de presentear, de fazer isso com amor, com alegria, de se doar, de criar coisas diferentes, sabe? Com embalagens diferentes, com cheiro diferente, coisas boas, com um acabamento, essas questões assim que são tão psicológicas, mas também são emocionais, são sensoriais, então isso é muito importante. Então é isso. Fica essas dicas aí, depois eu vou deixar bem direitinho a referência bibliográfica, tá bom? Falando as nossas referências sobre livros, minhas dicas de livro. Então, eu tenho 2 livros aqui do Agenor Duque. Esses livros Agenor Duque, tá? Um é Colhendo Frutos no Deserto e o outro é O Dom da Colheita. Como meus princípios são cristãos, são princípios bíblicos, então eu sempre estudo alguma coisa financeira assim, né, mais espiritual também, para fazer certinho, para poder colher coisas boas. Eu vou ler um textinho mais ou menos para que vocês entendam e vocês possam buscar nesse livro ou na Bíblia mesmo. É mais uma questão de fé e também porque para nós construirmos as nossas riquezas tem que ser em bases firmes, senão a gente corre o risco com os nossos negócios de ficar oscilando. Por exemplo, em tempos de crise a gente fica oscilando, porque a fé oscila, a gente não tem bases firmes, então acaba oscilando. Então, para criar essa estabilidade material, então eu sempre busco os livros ou a Bíblia que são mais cristãos, tá? Eu vou ler só um pedacinho para vocês entenderem como funciona.
assentado diante do gasofilácio, observava Jesus com o povo e lançava-lhe o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse: em verdade eu vos digo que essa viúva depositou o gasofilácio, mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o sustento. Daí ele fala assim, o primeiro ponto aqui é que Jesus observava e sabia quando cada um ofertava. E o mesmo acontece hoje. Jesus sabe exatamente quem contribui ou não. E conhece quanto cada um oferta. Por exemplo, da próxima vez que houver um ofertório na igreja, por que não imaginar Jesus passando na bandeja? Na realidade, ele está vendo quanto e como cada pessoa oferta. Aqui ele fala de dízimos, tá? Eu vou falar muitas coisas espiritual porque eu uso mais para negócio neste momento, que é o vídeo que eu tô fazendo. Mas assim, o que acontece com as nossas ofertas? O que a gente oferta? Tudo é uma oferta. Quando eu venho fazer um vídeo, falar de Deus, ou venho falar dos meus produtos, oferta, tá? Toda vez que nós fazemos alguma coisa é uma oferta. Pode ser uma oferta boa ou uma oferta ruim. Então, nós temos que saber que tipo de oferta nós estamos fazendo, que tipo de oferta nós estamos ofertando. Quando eu venho aqui e faço um vídeo, um curso, um treinamento, quando eu falo, dou uma dica, quando eu falo de Deus, quando eu oro, quando eu vou para a igreja, eu oro, quando eu ajudo alguém, quando eu evangelizo, quando eu faço alguma coisa de negócio, conto uma novidade, uma coisa como funciona, como eu ensino, tudo é uma oferta. E aqui ele fala de colhendo frutos no deserto. Se nós queremos, mesmo quando passar pelas instabilidades, pelas crises, pelas dificuldades, como nós queremos passar por ela? Nós queremos a ajuda de Deus, nós queremos uma estratégia, nós queremos ficar firme. Então, como é a nossa oferta? Então, assim, ele trata aqui de algumas questões assim, e ele vai falando, então, de algumas passagens da Bíblia, e ele vai dando o ponto de vista dele e vai explicando. Então, o que se trata exatamente? Por exemplo, esse aqui, para vocês entenderem mais ou menos, e vocês podem comprar o livro, eu não sei se tem na livraria deles, na internet, aí vocês poderiam ver. Esse aqui eu uso para negócio, tá? Eles são espirituais, falam de dízimos, ofertas, mas eu uso para as questões materiais, para os meus negócios, porque se as coisas não forem certas, elas não dão certo. Então, para que as coisas funcionem, então tem que ser certo, né? Como os meus princípios e valores são cristãos, e eu uso sempre isso para todas as áreas da minha vida, então eu sempre vou ter alguma coisa sobre fé inserida nos meus negócios. Tudo oferta, tá? Quando eu venho aqui dar um vídeo, eu tenho que fazer isso com zelo, com respeito, com responsabilidade. Quando eu confecciono as minhas roupas, eu tenho que ter respeito. Pessoas vão usar, e eu preciso que essas pessoas não percam o seu valor. Quando eu vou falar, dar um curso, dar um treinamento, fazer uma palestra, fazer uma pregação, eu tenho que entender que pessoas estão ali, que doaram o seu tempo para mim, doaram o seu tempo para Deus, e as pessoas querem saber coisas novas, as pessoas querem se sentir melhor, as pessoas estão precisando de uma palavra, as pessoas querem ser consoladas, as pessoas querem uma dica, querem uma ajuda. E se eu posso, se eu tenho mais, se Deus já me concedeu essa graça, cabe a mim me dispor como servo e ajudar. Eu tenho que fazer isso com zelo, com dedicação e com alegria, tanto para com os outros quanto para Deus, tá? Então essas questões também são muito importantes para os negócios. Isso também nos leva ao sucesso, a uma vida de sucesso nos negócios, na nossa vida pessoal. E nós sempre vamos atingir coisas boas quando nós estivermos produzindo coisas corretas e conforme a vontade de Deus. Então esse livro é muito bom para quem quer realmente ter essa vida de sucesso e bem nos negócios, produzir coisas boas e vai entender um pouco melhor de ofertas, né? Porque ofertas não é só a igreja e deixar o dízimo e o dinheiro. Tudo é oferta para Deus, mas como que nós nos apresentamos? Como que nós fazemos no nosso dia a dia? Se nós trabalhamos com pessoas, né, com o nosso público-alvo, como que eu atendo um cliente? Eu atendo bem? Eu fico feliz quando chega algum cliente na minha loja e eu atendo bem, eu fico alegre e eu elogio, eu ajudo, eu dou uma palavra. Eu fico feliz de poder vender, trabalhar, acordar cedo e fazer muitas coisas. Porque fazer as coisas com boa vontade é da vontade de Deus. As pessoas muitas vezes dão o seu tempo, consomem os nossos produtos, as pessoas são cheias de coisas para fazer, muitas coisas para comprar e elas se doam, elas compram de nós, elas nos ajudam, elas nos prosperam. E Deus, ele é muito bom porque Deus, ele nos prospera através dos outros. E isso é muito importante, porque se nós acharmos que não precisamos de ninguém e sairmos por aí fazendo coisas que nós não tenhamos respeito ou responsabilidade, certamente é ruim para todos nós.
porque todos nós somos clientes. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.